A Rádio Liberdade FM. Nós temos visita nos estúdios da Rádio Liberdade. Pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista, o pensamento em você. Estamos aqui com Edicleia Bonini, que é professora de Ciências Biológicas aqui da UTF-PR, né? É formada em Ciências Biológicas pela UEM e tem também doutorado em Agronomia também pela UEM, Universidade Estadual de Maringá. Vou abrir os microfones aqui. Pronto. Edicleia, dá bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia a todos os ouvintes. Eu trouxe a Edicleia aqui, fiz um convite, né? Assim, não foi muito fácil conseguir um espacinho na agenda dela, né? A gente sabe que os professores da UTF-PR têm bastante tarefa para fazer. Ela tá falando que sim e tá falando que não aqui. Aí é o seguinte, gente, a Edicleia, ela tá com um projeto de extensão lá na UTF-PR que eu acreditei assim ser muito legal e por isso que eu convidei ela para compartilhar com vocês um pouco. Tá rolando uma mandala de plantas medicinais, aromáticas e condimentar lá no Refúgio Biológico, né? É um projeto de extensão que já está acontecendo. Essa mandala já está em funcionamento, digamos assim, ela já está pronta para visitação. Edicleia, conta pra gente um pouco como é que foi a ideia de montar essa mandala, como que essa ideia começou? Tá. Essa ideia começou primeiro para utilizar o espaço do Refúgio Biológico, que é um local muito importante para o nosso município, para a população toda. Lá nesse refúgio já tinha o cultivo dessas plantas, só que nós tivemos a ideia de tentar fazer algo para a população poder visitar e ver de uma maneira mais atrativa essas plantas medicinais. Uma mandala, né? Só para ambientar o nosso ouvinte do que é uma mandala, Edicleia. Conta pra gente como que é o formato, né? Isso. O cultivo em mandala, ele é um cultivo para ficar mais didático, vamos dizer assim, a visualização dessas plantas. São feitos canteiros em círculos. Esses círculos nós dividimos em espécies diferentes de plantas. Então tem plantas rasteiras que ficam no início da mandala, tem as plantas mais coloridas que vão ficar no centro da mandala e as de porte maior que fica na extremidade da mandala. Então, isso acaba formando um ambiente mais didático para poder fazer a visitação. E na verdade, então, é um círculo com outros círculos dentro, né? Isso, são vários círculos. É um círculo que vai se afunilando para um centro. Isso mesmo. E você me contou, e eu tô louca para ver pessoalmente essa mandala, o dia que você for para lá, você pode até me mandar uma mensagem que eu vou para lá. Essa mandala, ela tem pelo menos aí 3 metros o raio dela, então um local em que as pessoas podem caminhar. Isso, podem caminhar. Nós não tínhamos no início tanta dimensão de como seria trabalhoso fazer desse tamanho. Os alunos trabalharam no sol de Santa Helena, bem forte lá, para conseguir preparar todo o desenho, preparar o solo. Ficou com a dimensão bem bacana. Primeiro vocês então prepararam o solo, escolheram quais seriam essas espécies? Isso. Precisa ser feito um estudo para saber quais espécies você coloca perto de outras, porque algumas plantas acabam atrapalhando o crescimento de outras, né? Então os alunos fizeram esse levantamento, esse estudo. Preparamos o solo de acordo com as necessidades nutricionais dessas plantas. Todo o preparo de solo e o cultivo é feito com técnicas agroecológicas, que seriam técnicas que não usam fertilizante químico, defensivo químico, ou seja, os venenos, né? Tudo é feito de forma orgânica. Professora, então, fazer um cultivo, né, de várias espécies, sem agrotóxico, sem veneno, né? Eu estou usando essas palavras porque são as palavras que a comunidade conhece, né? Sim. Você poderia chamar de defensivos, né? Isso. Sem esse material, é possível? Sim, é possível e muito viável, né? Para pequena produção principalmente. E quando se trata de plantas medicinais, aromáticas ou condimentares, que você vai ingerir diretamente, às vezes in natura, é inconcebível, né? Você passar um veneno, vamos dizer assim, e colocar direto na tua boca. Isso nós já fazemos com as hortaliças, né? Com os legumes que a gente acaba comprando por aí. Mas se você tiver o cultivo de uma planta medicinal, é totalmente inviável você fazer controle químico, né? Uhum. Essa mandala, ela acaba funcionando como uma demonstração
de um manejo, né? Um tipo de manejo, um tipo de cultivo, que é um cultivo orgânico. Isso. Por exemplo, se você tem um canteiro de uma planta ali na tua casa, não precisa ser medicinal, pode ser uma hortaliça, você pode você mesmo preparar o seu adubo para essa planta, fazendo a compostagem, que seria guardar os restos de alimentos, os restos de folhas secas. Você vai mantendo ela até deixar esse material, vamos dizer assim, curtir, curar, e depois esse solo ali fértil você acaba adubando a tua própria horta. Então isso também nós passamos para os visitantes lá. Ah, existe toda uma programação dessa visita. Isso, então. Dependendo da faixa etária do público que está lá. Né? Legal. Agora, em se tratando de plantas medicinais, parece que por algum momento, né, nessa mudança de geração dos nossos avós para nós aí na faixa etária dos 20 anos, 20, 30, 40 anos, parece que teve aí um incentivo muito aos produtos químicos, né, às medicações, os medicamentos químicos de laboratórios, né, e um pouco de preconceito ou de menosprezo em relação às plantas medicinais. Você poderia assim comentar um pouco sobre a riqueza das plantas medicinais e como que elas são importantes? Sim, esse termo planta medicinal muitas vezes é tratado com um certo preconceito e um desprezo, né, por uma determinada parte da população, principalmente os jovens, sim. Se você perguntar para um adolescente ou uma criança, ele já sabe o que é uma dipirona, um ibuprofeno, um antibiótico. Uhum. Mas ele não sabe o que é uma malva, né, uma calêndula, um chá de hortelã, nunca tomou. Não estou dizendo que a planta medicinal ela substitui o medicamento quando necessário, mas muitas vezes ela pode sim dar conta ali do recado. Então existem pesquisas científicas que comprovam sim a eficiência desse princípio ativo. Muitos princípios ativos de medicamentos comercializados vêm dessas plantas medicinais. Então uma área assim que teve muito preconceito das novas gerações, mas a nossa região aqui, a região oeste do Paraná, principalmente por essa influência dos paraguaios, o Paraguai é um dos países que mais utilizam plantas medicinais. Inclusive no tererê, né? No tererê, adoro. Sim, eles têm um hábito, né? Um hábito muito forte. Então, aqui na nossa região ainda temos, sim, esse costume ali. Ali nessa mandala, nesse espaço redondo, né, nessa mandala, você comentou comigo que tinha 33 espécies, né? Tem, né, 33 Sim. espécies. Pode, assim, só passar por cima algumas, assim, comentar com a gente? Nós temos, dentro dessas 33 espécies, nós optamos por colocar algumas que são da mesma família. Por exemplo, nós temos 3 espécies de hortelãs. Então nós colocamos as variedades diferentes, as variedades de carqueja, de babosa, para mostrar que dentro de uma planta, às vezes existe várias espécies ali, às vezes utilizadas de um modo igual e não é. Por exemplo, dentro das hortelãs, nós temos a hortelã normal utilizada no tereré, utilizada como condimento ou no chazinho, e nós temos a menta, que é aquela hortelã de onde extrai o composto ativo para fazer drops, né, bala, essência, que não é utilizada muito para o consumo in natura. Então, existem outros, boldo, 2 tipos de boldo, manjericão. Tem uma planta lá que faz bastante sucesso, que é a estévia. A planta do adoçante, conhecida de estévia. Verdade, né? Ela é originária do Paraguai e muito cultivada no Brasil para vender para a indústria, né, de adoçante. Então, se você pegar uma folhinha da planta de estévia, ela é docinha, é diferente. Nunca peguei a folhinha da estévia aí. Muito legal. Vende aqui, né, também lá. Tem lojas especializadas que ao invés de você usar o açúcar branco, que é bem ruim, né, para a saúde, você pode substituir pelo estévia. Sim. Legal. Agora, esse é um projeto de extensão, a gente estava comentando no começo, né? Um projeto de extensão. O que significa um projeto de extensão para a comunidade entender, né? Seria uma ligação, né, efetiva, prática, da universidade, que é um âmbito de pesquisa, né, de conhecimento científico, para com a comunidade, né, que é o nosso entorno, né? Como é que funciona isso? O projeto de extensão estende a universidade, então faz com que a universidade quebre os muros onde ela está e chegue até a população da cidade local, né, aqui
da população local. Então, o objetivo dos nossos alunos, eles trabalham todo o conceito científico, toda a parte de construção do projeto, mas o objetivo final é levar a informação à população da cidade. Então, integrar. Muitas vezes, os nossos alunos acabam aprendendo também muito com a população e trazendo esse conhecimento para a universidade. E o pessoal já está visitando essa mandala ou as visitas vão se iniciar ainda? Quem que vai visitar essa mandala? Já tem visitas agendadas? Já temos para o mês de maio. Nós vamos atender 400 alunos da rede municipal. Então, são crianças de 7 a 8 anos. Vai ser uma atividade mais lúdica voltada para eles. E depois, nos meses seguintes, nós vamos abrir para as outras pessoas. Por exemplo, nós temos uma agenda também com a pastoral da cidade. A pastoral utiliza bastante essas plantas dentro da comunidade. E também um público que nós pretendemos receber lá são os pequenos produtores que queiram cultivar essas espécies para ter um lucro. Tem plantas que é difícil conseguir. Por exemplo, a calêndula, a indústria que utiliza a calêndula, ela vive correndo, choramingando aí produtor para conseguir. Tem poucos produtores. Ah, é? Então, às vezes, um produtor com uma pequena área ali, um pequeno terreno, consegue produzir essas espécies para venda. São plantas, né? São cultivos que também podem gerar lucro, né? Renda para os agricultores, sim. Inclusive os agricultores familiares, né? Isso, que é o público-alvo, sim. A gente tem comentado bastante, né, que para fortalecer a agricultura familiar temos que investir na diversidade de culturas. Né? A monocultura soja e o milho é uma coisa que degrada muito o solo, espalha bastante veneno, né? E também não cria, assim, hábitos cotidianos saudáveis, né? Porque espanta também os trabalhadores. Uma máquina, né, não precisa de tanta gente para operar, né? Essa ligação com a terra vai se perdendo, né, professora? Isso mesmo. Então, tentar resgatar essa ligação, tentar manter o pequeno produtor na sua propriedade, que ele consiga tirar um sustento, pelo menos, daqui. Sim, é possível. Então, pessoal, estivemos aqui com Edicleia Bonini, né, professora de Ciências Biológicas da UTFPR, comentando com a gente sobre um projeto de extensão que está acontecendo lá no Refúgio Biológico. Foi criada, né, uma mandala e um círculo de plantas medicinais, aromáticas e condimentar, em que a população vai poder fazer visitas, né, e conhecer um pouco aí desse trabalho. Quem não é dessas escolas e tal, que já tem agendada, também pode dar uma passadinha lá no Refúgio, dar uma olhada nessa mandala? O local é aberto, pode ficar à vontade, né? Se quiser entrar em contato conosco na universidade para ter uma visita guiada, é só ligar na universidade que a gente recebe todo mundo. Muito bem, muito bonito o projeto, viu? Que ele frutifique, que gere inúmeras e outras mandalas aí pela nossa cidade. Obrigada pela oportunidade de mostrar um pouco o TFPR aqui na cidade. Quando tiver alguma coisa para divulgar, não precisa nem de convite, viu? Já vem direto, já manda pra gente ou liga, né, que nós avisamos aqui. Que bom. Tá bom? Obrigada. Soltar uma musiquinha aqui para vocês e daqui a pouco tem um bloco comercial e continuamos com o Manhã Comunitária.